Olá pessoal, de boa? Estamos começando mais uma temporada do CBN Cast aqui pelo YouTube da CBN Floripa, os nossos parceiros que falam nessa temporada de tecnologia e inovação, sempre ligados a esses assuntos, à área pública e como tudo isso impacta no nosso dia a dia. E para falar hoje sobre manutenção de equipamentos públicos e como isso também vai impactando no nosso dia a dia, a gente vai falar com Júlio César Leal Júnior, que é gerente de obras e contratos da Quantum Engenharia. Tudo certo, Júlio? Seja bem-vindo ao nosso CBNcast. Tudo certo, Matheus. Um prazer estar aqui para esse bate-papo. Imagina, a gente que agradece, né? Como que a gente pode já destacar o trabalho da Quantum nesse cenário, né? A gente pode citar já algum exemplo de algum equipamento público que a gente pode tratar a partir de agora? Claro, a Quantum ela atua no cenário de manutenção. Um dos cenários, né, um dos pilares é a manutenção da iluminação pública, manutenção e gestão. E hoje claro, todo serviço público ele carece de um atendimento, né, ao cidadão. Então, focado nisso, a Quantum ela como especialista na área, ela tem os seus serviços de teleatendimento, onde, por exemplo, na sua casa, lá na sua residência, em frente à sua casa, pode ter uma lâmpada apagada, uma lâmpada oscilando, uma lâmpada que está acesa durante o dia. Então, esse é um dos serviços que pode ser solicitado diretamente através de um call center, de um aplicativo, para que seja feita a manutenção desse ponto de iluminação, né? Não só na sua casa, em qualquer lugar que você esteja andando ali, no município, você pode solicitar esse atendimento. A gente tem vários exemplos a citar a partir de agora. Quem é de Florianópolis ou quem é de Santa Catarina, nosso principal cartão postal, né, que aparece para o Brasil todo e para o mundo, a Ponte Ercílio Luz também tem iluminação que é ativada dessa forma. Isso, a Ponte Ercílio Luz foi um projeto bem específico, né? Foi executado pela Secretaria do Estado de Santa Catarina, e onde ali é uma iluminação inteiramente com tecnologia LED, e o acionamento dela é pré-programado, né? Inclusive ela tem a possibilidade de mudança de cores, né? De cenários diversos, como a gente tem acompanhado no dia a dia. E o acionamento dela é feito através de uma cabine específica, de um centro de operação que tem lá na cabeceira da ponte, e já é pré-definido, né? Então, também, se houver algum problema relacionado à manutenção, à operação, também é feito pode ser solicitado, né, um atendimento para esse tipo de manutenção. E quando a gente fala sobre, por exemplo, serviços que aparecem durante esse período de concessão, eles já estão previstos em contrato? Como funciona também isso na prática? Sim, o contrato ele é bem amplo, né, nessa questão tanto da gestão quanto da concessão. São cenários diferentes, né? Um contrato de gestão de iluminação pública, ele é diferente de uma concessão, que tende a ser um contrato mais longo. Os contratos de concessão, geralmente se prevê a troca de toda a tecnologia da iluminação pública, e isso é feito tudo pela empresa, né, pela empresa contratada. Então, geralmente são contratos de 20, 25, 30 anos. Contratos de gestão, que é um modelo um pouco diferente, são contratos onde as demandas elas são dadas pelo cliente, pela contratante, né? Então, uma troca de tecnologia ela tem que ser demandada pelo cliente, né? É diferente da concessão, onde isso já é um objeto contratual. Então, na gestão de iluminação pública, como por exemplo Florianópolis, São José, aqui da grande Florianópolis, né? Santo Amaro. Então são contratos de gestão de iluminação pública onde a Quantum atua atendendo às demandas de manutenção e também demandas de ampliação, de eventos, demandas de modernização que são solicitados através do município. E tem alguma forma, falando sobre a Ponte Ercílio Luz, é iluminação cênica, mas falando de iluminação pública, alguma forma das pessoas também contribuírem ou enviarem informações sobre algum serviço que tem que ser feito, algum reparo, isso também é previsto em contrato? De que forma as pessoas podem auxiliar? Claro. Isso é bem importante, né? Acho que até por uma questão de segurança, porque a iluminação pública hoje é uma questão de segurança, né? Todo mundo se sente mais seguro em caminhar para uma via iluminada. Então o município ele pode contribuir através dos canais de atendimento, seja por um aplicativo, pelo 0800, né, um específico de cada município, e também pelo site da empresa, que pode ser feita uma solicitação de manutenção, de reparo, e até também ser feita uma manutenção de ampliação. Aí, nesse caso, quando são questões que eles precisam ser direcionadas ao cliente, nós já encaminhamos, no caso, para o município, né, informando que não se trata de uma simples manutenção, e sim
um caso de ampliação de rede, um caso de modernização. No caso de vocês em específico, tem um contrato, né, para prestar esse serviço também, já está tudo previsto. E ainda, voltando à questão da iluminação cênica, a gente tem a iluminação pública, a iluminação cênica, que é importante também sob o ponto de vista do turismo, enfim, tem o exemplo da Ponte Hercílio Luz, mas essa automatização, o serviço em si, tudo isso, ele já está previsto no contrato, por exemplo, no caso da Ponte Hercílio Luz, troca de cor, tudo mais, digamos, customizado, ou isso também pode ser apresentado como um extra da empresa, um serviço a mais, né, um diferencial. Uhum. O contrato da Ponte Hercílio Luz, especificamente, ele foi um contrato turnkey, né, de obra, para executar a obra. O que é exatamente o turnkey? A gente fornece tudo que é necessário para deixar aquela obra pronta. Então foi feito um contrato, a Secretaria de Estado lançou a licitação, e nós fizemos tanto o fornecimento do material, da mão de obra, até o ponto de finalizar a obra. Após entregue a obra, após inaugurada e entregue, essa administração, essa gestão da iluminação da ponte, ela passou para a Secretaria de Estado. Então hoje, a responsável por toda essa programação, pela própria manutenção, né, quando não se trata de garantia, né, nós estamos dentro do nosso contrato e nós temos a garantia, período de garantia. Mas quando se trata de uma manutenção fora de garantia, um ato de vandalismo, uma mudança de cores, né, para um evento específico, então tudo isso hoje é coordenado e gerido pela Secretaria de Estado de Santa Catarina. E o caso de Itajaí, a gente tem cidades aqui em Santa Catarina que são atendidas pela Quantum. Em Itajaí, a gente pode citar como exemplo desse que a comunidade pode informar algum problema e de que forma também, os canais você já passou, né? Mas também o formato de Itajaí, ele se diferencia de outros? O formato de Itajaí ele é uma concessão, né? Então, diferente do município de Florianópolis, São José, esses que a gente citou aqui da Grande Florianópolis, ele difere por ser uma concessão. Então lá a empresa contratada ela já tem a obrigatoriedade de fazer toda a modernização do parque, né? Trocar todas as luminárias antigas, aquelas luminárias que eram de vapor de sódio, metálico, por tecnologia LED, que naturalmente já traz bem menos manutenção, né? Mas de qualquer forma o munícipe ele também pode contribuir através dos canais de atendimento. Em Itajaí nós temos o sistema de telegestão, onde esse sistema ele facilita essa identificação da lâmpada apagada, da luminária apagada, porque é um sistema automatizado, né? Sim. Então, claro que tem alguns parâmetros até que essa informação chegue até a empresa, porque pode se tratar às vezes de uma falta de energia, né? Não necessariamente de uma lâmpada apagada, né? Então, o sistema ele informa que houve uma falha naquele ponto. Então, as equipes elas prontamente tentam do CCO, do Centro de Operação, identificar se aquilo se trata de um problema pontual na luminária ou se é um problema de circuito da rede, né? de falta de energia. Então existe um tempo até o sistema ele informar que houve uma falha e de a equipe de fato se deslocar, né? Então o munícipe ele pode de alguma forma também contribuir. Se ele identificou que uma luminária apagou, ele pode fazer a sua solicitação através do aplicativo, através dos canais de atendimento disponíveis. Também tem outro fator que é saber para quem informar, né? Geralmente quem vê iluminação pública ou energia elétrica já se remete à concessionária do estado, que é a Celesc, né? Mas tem contratos específicos, no caso iluminação pública ou iluminação cênica, como é a Ponte Hercílio Luz para instalação. Esse também é um fator a ser tratado com a população, né? A população no geral ainda entende dessa forma, né? Que uma falta de iluminação é responsabilidade da concessionária. Mas não é mais, né? Desde 2015, essa responsabilidade passou para os municípios. Então, a Celesc, ela, quando recebe esse tipo de reclamação, ela acaba direcionando já para os canais de atendimento da iluminação pública. Então, já existe uma parceria aí entre... a Celesc já... Sim, já existe. Então Na própria fatura de energia da Celesc, já vem ali na parte de trás, ela já informa, né? Que para serviços de iluminação pública, ela já informa o número de atendimento. Isso é importante também para vocês, né? Sim, é muito importante. Porque nós temos índices contratuais também. Todos os contratos nós temos índices que devem ser atingidos, né? E um deles é ter um índice de falha abaixo do esperado. Então, quando o munícipe ele contribui para isso,
Isso nos ajuda porque facilita o atendimento tanto dos nossos índices, como também traz segurança para a população, né? Por ter as luminárias acesas e não ter pontos escuros, né? Seja na rua de casa, na frente da sua residência, às vezes um parque, né? Uma praça. Então isso certamente é uma questão de segurança pública e o município pode contribuir nesse sentido também. É a famosa sociedade civil organizada, né, contribuindo também com os serviços. E ainda no caso de Itajaí em específico, vocês têm índices também para tempo de atendimento, ou reparo, ou troca de equipamento também, e isso tudo é previsto em contrato? Sim, todo contrato ele prevê tempos de atendimento que geralmente variam entre 24 e 48 horas, isso é mais ou menos o padrão aí dos contratos, né? E índice de falha também, varia ali entre 2% e 3%, então a cada 10 lâmpadas que se passa, não pode ter 2 ou no máximo 3 lâmpadas apagadas. E em termos... cada 100 lâmpadas, né? A cada 100, 3, né? Mas ainda sobre, falando de inovação e tecnologia, o LED, em termos de iluminação pública, foi algo que revolucionou nos últimos tempos? Foi, digamos, a principal tecnologia? Hoje é a principal tecnologia na parte de iluminação pública. O LED, além de ele trabalhar com matéria-prima de fontes renováveis, né? A maior parte dos equipamentos LED eles são recicláveis também, eles podem ser reutilizados. A vida útil hoje de uma luminária LED, ela é praticamente 5 vezes maior do que uma lâmpada comum, né? Uma lâmpada de descarga. A questão da eficiência, então hoje tu consegue trabalhar com o mesmo nível de iluminação, com menos da metade da potência. Então, por exemplo, quando nós fizemos a modernização de um dos parques aqui da região de Palhoça, nós conseguimos uma economia de 60%. Então nós reduzimos em 60% o consumo da energia elétrica e aumentamos o nível de iluminação. Então, claro, né, muito menos manutenção. Geralmente a manutenção de um parque com lâmpada de descarga, que é aquelas luminárias mais antigas, eles apresentam uma falha mensal de 3%. Né? Todo mês 3% daquela iluminação ela dá problema. E o LED, os índices aí giram em torno de 0,5%. E não é nem por conta da luminária, né? Porque a luminária ela tem às vezes um relé acoplado, Sim. Tem uma conexão, então a luminária mesmo ela apresenta um índice de falha muito pequeno. Geralmente essas falhas que apresentam na luminária elas são decorrentes a outros fatores, né? Uma conexão, um fio partido, um relé ali que mal encaixado. E dá para considerar que hoje praticamente todas as estações vão de encontro ao LED? Não tem mais nenhuma procura pela tecnologia antiga? Eu não posso afirmar isso, né? Porque talvez alguns municípios menores que não tenham recurso... Que tenha só essa condição, né? Que não é a nossa realidade, Não né? é a nossa realidade. Falando de grandes centros, de grandes cidades, isso com certeza é uma realidade. Hoje, é um caminho sem volta, digamos assim. É um caminho sem volta, com certeza. E a perspectiva para Grande Florianópolis ou para Santa Catarina, em termos desses contratos, é avançar nesse sentido. Telegestão e também praticamente a ampliação total do LED. Isso. Como iluminação pública. Florianópolis hoje já tem em torno de 70% do seu parque já é LED. Então é uma parcela muito pequena ainda que falta, né, para fazer essa modernização. E os municípios vizinhos também nesse percentual, né? Em torno de 70%, 80% já é LED. Então acredito que a população deve perceber. Só que, claro, quando é um serviço essencial que a gente acaba não reclamando, é porque está muito bom, né? Então a gente recebe muito pouca reclamação nesse sentido, na parte de lâmpadas apagadas, de luminárias apagadas. Então a gente percebe, e não só isso, né? Nós temos as equipes que também circulam a cidade em busca de luminárias apagadas. A gente não fica só aguardando o cidadão. Então nós internamente também sabemos... Como se fosse uma ronda. Isso, uma ronda. A gente já falou, acho que algumas vezes sobre esse serviço, né? Que a própria empresa faz para evitar que o munícipe ele tenha o desconforto de chegar em casa e ter uma lâmpada apagada ou ter que ligar, né? Então, tanto para atendimento às metas contratuais, que a gente tem essas obrigações, então a gente faz esse trabalho também de buscar as lâmpadas apagadas.
Júlio César Leal Júnior, gerente de obras e contratos da Quanto Engenharia, muito obrigado pela participação com a gente. Até uma próxima oportunidade. Que eu agradeço a oportunidade. E para você que se interessa pelo assunto, ciência e tecnologia, aqui no YouTube da CBN Floripa, a gente segue com a temporada do CBN Cast, então já se inscreva, ative o sininho, sempre tem novo conteúdo para você. Um grande abraço e até a próxima.